Boa noite, estamos aqui com o Sr. Pedro Calvache, que é ancião da Testemunha de Jeová. Poderia nos informar há quanto tempo o senhor é uma Testemunha de Jeová e falar um pouco sobre sua carreira espiritual, sobre a Coli e quanto tempo o senhor está ajudando nessa área? Primeiramente, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui falando com o senhor. Eu me associo com a Testemunha de Jeová desde 75, então pode-se dizer que faz 45 anos que eu sou Testemunha de Jeová. Que eu estou na Coli fazem 25 anos. Eu entrei na Coli, que é a Comissão de Ligação com os Hospitais, em 91. O senhor mencionou a Coli. Poderia nos informar o que vem a ser essa Coli? Então, como já comentei, a Coli é uma sigla, né? Comissão de Ligação com os Hospitais. Então, o nosso trabalho é prover ajuda aos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis no hospital. Então, somos um grupo de anciãos treinados para dar suporte a esses irmãos quando estão passando por dificuldades. Então, a Coli, ela age como que uma almofada entre o médico e o paciente, ou a família do paciente, que muitas vezes o paciente está muito nervoso, a família também, o médico também está apreensivo, então a Coli entra exatamente para fazer um trabalho de meio de campo, né? Uma ponte entre familiares, paciente e equipe médica, provendo ajuda, tanto em sentido de ajudar os médicos, talvez até trazendo um tratamento inovador na questão de não usar sangue, né? Muitas vezes o médico pede um determinado medicamento que naquele momento o hospital não tem, então a Coli entra em contato com outras Colis do Brasil e procura trazer aquele medicamento. Só para ilustrar que na nossa cidade nós já trouxemos várias vezes aquela máquina de recuperação de sangue, o Cell Saver, né? Então às vezes é uma cirurgia de grande porte, a previsão é de um grande sangramento, então essa máquina ajuda a recuperar o sangue do próprio paciente. Ela aspira o sangue da cavidade, hepariniza, centrifuga, filtra e reinjeta novamente no paciente. Então, isso tem ajudado muitos pacientes que passam por cirurgias de grande porte. Às vezes que trouxemos aqui para a cidade, felizmente nem foi preciso usar, ela só ficou ali, né, como um anjo da guarda, mas a equipe médica não precisou usar a máquina, né? Mas esse é um trabalho que a Coli também faz. Senhor Pedro, o senhor não acha que não aceitar transfusões de sangue, sem querer ofender, é próprio de pessoas ignorantes? Olha, eu vou responder essa sua pergunta fazendo uma outra pergunta. O senhor conhece Neil Jernes? Já ouviu falar? Não. Então, Neil Jernes era um médico britânico, né, com formação acadêmica na Dinamarca, e é interessante que Neil Jernes era especialista em imunologia, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1984 na área de fisiologia. Então ele manjava bem tanto de imunologia como também de fisiologia. E Neil Jernes, ele teve um problema de saúde e os seus colegas quiseram usar transfusões de sangue nele. E ele não aceitou. Ele falou que sangue é como impressão digital, cada um tem a sua. Então a pergunta é, Neil Jernes era uma pessoa ignorante ou era uma pessoa bem informada? É claro que era uma pessoa bem informada. Então às vezes alguém não aceita um determinado procedimento, não por ser ignorante, mas sim porque tem informações. E é isso que nós procuramos fazer, obter informações para poder, inclusive, né, no que depender de nós, colaborar com a equipe médica. Mas, senhor Pedro, as transfusões de sangue salvam vidas e são um procedimento seguro. O senhor está discordando disso? Não, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu não sou médico e não sou contra transfusões de sangue, nem contra doações de sangue. Isso é bom que fique claro. As Testemunhas de Jeová não fazem apologia contra transfusões nem contra doações de sangue. A nossa questão é uma questão moral, teológica, através de firme fundamento bíblico, né? Mas não somos contra aqueles que aceitam o tratamento com sangue. Aliás,
eu até costumo usar esse texto aqui de Deuteronômio 14, versículo 21, para mostrar que o conceito nosso, o meu conceito, é esse aqui, olha, 14, 21 de Deuteronômio. Foi escrito por Moisés, sob inspiração divina, e ele disse o seguinte, olha, 14, 21 de Deuteronômio: não comam nenhum animal encontrado morto. Você pode dá-lo ao residente estrangeiro que mora nas suas cidades. Ele pode comê-lo, ou você pode vendê-lo a um estrangeiro, pois você é um povo santo para Jeová, seu Deus. Então vejam que os israelitas, que era o povo de Jeová, eles não comiam um animal que não tivesse sido sangrado, mas eles podiam dar e até vender para o estrangeiro, né? Então as testemunhas de Jeová, elas, como já falei, não são contra as transfusões nem contra a doação de sangue. Mas hoje nós vivemos na época do cristianismo, então nós somos testemunhas cristãs de Jeová. E é interessante que no ano 49 houve um concílio em Jerusalém, porque agora então, tanto judeus como pessoas de outras nações poderiam se tornar seguidores de Jesus Cristo. E aí houve aquela questão, as normas que o povo judaico tinha seriam também estendidas aos gentios que estavam entrando na congregação cristã? E aí chegou-se a essa conclusão, ano 49. O capítulo é o 15 de Atos, versículo 29. Diz assim, olha, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, vírgula, de sangue, vírgula, e do que foi estrangulado, e da imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então vejam que foi colocado que idolatria, imoralidade, comer carne estrangulada e sangue, a questão do sangue, também era um requisito que se mantinha na primitiva congregação cristã. E é interessante que as testemunhas de Jeová, elas se apegam a esses princípios bíblicos. Por isso que nós não usamos sangue, nem ingerimos sangue pela boca, nem tampouco pelas veias, porque a palavra é bem clara, abster-se significa não ingerir de forma alguma. Mas o senhor já viu na prática o sangue fazer mal a alguém? Bem, como eu comentei com você, até eu cometi um engano aí, falei que eu sou testemunho de Jeová há 45 anos, na verdade é 41 anos, né? Foi em 75, 2016, 41 anos, né? Mas estou há 25 anos na comissão de ligação com os hospitais, acolhi. Então posso dizer, com toda tranquilidade, que eu já me envolvi, já estive em milhares de casos, e já vi muita coisa acontecer. Mas eu queria contar aqui duas experiências breves. Algum tempo atrás, um grande amigo meu convidou eu e minha família para jantar na sua casa. E agora você imagina, né, uma reunião só de adultos e uma garotinha ali, neta desse amigo meu, uns 2 anos de idade, coisa mais linda a menina, esperta, bonita, inteligente, olha, ela fez a festa ali, naquela reunião de adultos. Bem, passou aí uns 15, 20 dias, eu calculo, eu cheguei de uma viagem e quando entrei em casa, minha esposa estava muito apreensiva e falou: Pedro, você não sabe o que aconteceu. A neta daquele amigo seu lá, do fulano, está sendo velada lá no velório municipal. Eu levei um choque. Aquela menina? Sim, ela faleceu. Aí eu peguei meu genro e fomos até o velório. Chegando lá, obviamente, o clima era terrível, né? Eu cheguei até o meu amigo, dei-lhe um abraço e perguntei, né? O que foi que aconteceu com sua neta, fulano? Uma criança tão esperta, tão saudável. E aí ele me disse, com aquela tristeza, né? Falou: olha, Pedro, ela estava com pneumonia, nós trouxemos aqui para o hospital e o médico, né, falou que ela estava com uma pequena anemia também e que ia transfundir uma bolsa de sangue para melhorar o seu estado geral. Então veja que o médico fez de tudo para salvar a sua vida, até sangue ele transfundiu na minha neta. Só que ela tomou a transfusão de sangue e 1 hora depois, pouco menos, ela veio a óbito. Bem, o que eu podia falar para aquele avô? Simplesmente abracei,
né? Fiquei muito triste, mas uns dias antes eu tinha estado num seminário médico e uma médica pediatra havia feito uma palestra, e entre uma das coisas que ela destacou ali foi que quando uma pessoa, idoso ou criança, ou uma pessoa debilitada com pneumonia, toma transfusão de sangue, recebe transfusão de sangue, essa pessoa corre um sério risco de ficar imunossuprimida e ter complicações pulmonares que poderão levar até ao óbito. E eu me lembrei disso naquele momento. Mas o que eu podia fazer? Falar para ele? Né? Então esse foi um caso muito triste. Um outro caso que eu gostaria de contar, esse já de uma testemunha de Jeová. Uma senhora já com uma certa idade, precisou fazer uma ponte safena, e a cirurgia correu tudo bem, só que com o passar do tempo, né, os pontos, devido a ela ter diabetes muito alta, ficaram inflamados, infeccionaram. E aí toda vez que você fazia a raspagem daqueles pontos ali para melhorar a situação, ela sangrava muito. E aí começou a entrar a questão do sangue. A família me procurou, fui lá conversar com o médico muito amável, muito educado, concordou em continuar o tratamento sem falar de transfusões para ela. Passou mais uns dias, novamente o problema, né? Precisei ir lá novamente falar com o médico. Novamente ele foi muito cordato, solícito, né? Concordou em dar sequência do tratamento. Mas na terceira vez, uma sexta-feira, estava o diretor do hospital ali. E o diretor foi taxativo. Falou, ou ela recebe transfusão de sangue hoje, ou desocupa o leito, que já fazem 16 dias que ela está aí hospitalizada. Então ela tem que desocupar o leito, ou aceita o tratamento com sangue, então... Aí a situação complicou, né? Eu chamei a família num canto, né? Falei, e agora? Como é que vamos fazer? Aí o marido dela, um caminhoneiro, um senhor muito correto, falou, olha Pedro, liga para qualquer lugar, aí para qualquer cidade, eu vendo o meu caminhão, mas levo minha esposa para fazer um tratamento sem sangue. Aí eu liguei para o médico em São Paulo, ele concordou em receber a paciente, né? Mas ela teria que receber alta do hospital onde ela estava. Então, no outro dia já era sábado, eu esperava que a família me procurasse para mim daí indicar lá o hospital, o médico, assim por diante. Mas passou sábado, nada, domingo nada, segunda, terça, na quarta-feira entrou o esposo dessa senhora com uma de suas filhas. Eu levei até um susto quando vi eles chegarem, mas pela fisionomia eu vi que eles estavam contentes. E aí ele chegou para mim e falou assim, Pedro, eu quero que você nos acompanhe porque a fulana lá, falou o nome da esposa, né? Ela está de alta. É verdade, está de alta? Está de alta. Aí eu fui com eles. Aí chegando lá, né? Ela estava muito contente. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu? Afinal de contas, naquela sexta-feira estava aquela guerra, né? E agora, menos de uma semana, você está de alta, está bem, né? Falou, pois é, Pedro, aquele dia aconteceu o seguinte, vocês foram embora, né? À noite, quando foi por volta de meia-noite, o médico que estava aqui tomando conta da UTI chegou para mim, sentou do meu lado e falou, fulana, aceita tomar transfusão de sangue, você vai sair daqui bem, você vai para casa, vai sair daqui em perfeitas condições, aceita a transfusão. Por que criar todo esse impasse, esse sofrimento? Aí eu disse o seguinte para ele, tá bom doutor, se o senhor me convencer que o sangue vai me fazer bem, eu vou aceitar, mas o senhor vai ter que me convencer. E eu quero que o senhor me responda algumas perguntas. Daí ele falou, pois não, pode perguntar. Aí ela disse o seguinte, aquele rapaz moreno de bigode que estava aqui no leito ao lado, ele tomou sangue. Para onde que ele foi? Ah, bem, ali houve uma intercorrência e infelizmente ele veio a óbito. Tá. E aquela senhorinha evangélica que também estava tomando sangue, o que aconteceu com ela? Infelizmente ela também faleceu. E aquela menina que tinha no máximo uns 16 anos, cabelinho de fogo, pintadinha, assim, sardentinha, o que aconteceu com ela? Porque ela também estava tomando sangue. Ela também faleceu. Aí ela virou para o médico e falou assim, e o senhor quer me convencer que eu vou tomar sangue e vou embora para casa?
se todos que estavam aqui que eu vi tomar sangue, a grande maioria veio a óbito, eu vou para casa de que jeito? Num paletó de madeira? Aí, segundo ela, o médico levantou, olhou para ela e falou assim, realmente não tem jeito mesmo. Nunca mais tocaram no assunto de sangue. Até que naquela quarta-feira ela recebeu alta. Eu poderia ficar aqui falando um monte de experiências nesses anos todos, né? Mas eu acho que essas duas basta para ilustrar a questão das transfusões, né? Então, inclusive, eu tenho aqui alguns trabalhos médicos, e como eu falei, eu não sou médico, né? Mas esses trabalhos corroboram aquilo que eu estou falando, a questão do perigo das transfusões. Por exemplo, esse trabalho aqui da Revista Brasileira de Anestesiologia, volume 58, número 5 de setembro e outubro de 2008, falando sobre transfusão sanguínea no intraoperatório, complicações e prognóstico. Gostaria até de dar um close nesse trabalho. Esse trabalho aqui é fantástico. Acho que todo médico, anestesista, intensivista, cirurgiões, enfim, todos os médicos deveriam ler, se não leram, deveriam ler esse trabalho. É um trabalho muito bem feito e mostra a realidade das transfusões. Por exemplo, esse trabalho aqui, ele mostra que foi feito um estudo que envolveu 80 pacientes. E esses pacientes, eles tinham a idade de 68 anos, 68,4 a 14,1, né? A questão da idade. Eram pacientes que estavam ali na questão do ASA 2, Apache 2, que são parâmetros para saber o grau, o perigo, né, o sistema que analisa a gravidade da doença do paciente em UTI e também aponta os riscos da pessoa vir a óbito. Então isso é o que significa, são aspectos técnicos aí que os médicos entendem bem disso e aqueles que são leigos podem depois pesquisar sobre o assunto. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, que desses 80 pacientes, aqui fala que eles receberam transfusões de sangue, né? E a mortalidade hospitalar foi de 26,3. Então isso indica que desses 80 pacientes que tomaram sangue, 21 vieram a óbito. E 59 sobreviveram. E aqui fala que quanto maior o número de transfusões sanguíneas, maiores as incidências de complicações e mortalidade. Isso está na página 447. Mas aí alguém poderia falar, bem, mas são pacientes que estavam em estado crítico. É o que alguém poderia dizer. Mas é interessante que quando vamos aqui para a página 453 do trabalho, o trabalho continua dizendo, olha, página agora 453. Tem muita coisa interessante aqui, mas o nosso tempo queremos resumir. Fala assim, olha, portanto, a elevada mortalidade observada, 26%, notem agora, apesar de pacientes com baixo risco de morte, sendo a maioria considerada ASA 2 e Apache 2. E depois fala que as complicações pós-operatórias foram de 57,5, com frequência significativa de infecções hospitalares. Então vamos parar um pouquinho aqui. Fala que essas pessoas que faleceram, como diz aqui, uma elevada mortalidade, 26%, que deu 21, de 80, 26, 21. Eram pessoas com baixo risco de morte. Olha que interessante. Então isso indica que esses outros 59 que não morreram, não sobreviveram porque tomaram sangue, sobreviveram apesar de terem tomado sangue. Perceberam? E aqui vem falando de algo também muito interessante. Olha o que diz aqui, ó, na mesma página. Atualmente transfusões de sangue são consideradas seguras. Entretanto, complicações associadas a transfusões continuam a ocorrer. O que eu quero destacar é o que vem agora. Né? O benefício esperado da transfusão sanguínea é melhorar imediatamente a oferta de oxigênio, ou seja, prevenir a lesão celular. Porém, é difícil demonstrar
esses benefícios na prática clínica atual. Então, aquele benefício esperado de que toma sangue vai receber oxigenação nos tecidos, é muito difícil de provar isso na prática clínica atual. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, mas antes de entrar nessa questão da oxigenação, eu gostaria também, primeiramente, de falar o nome dos autores desse excelente trabalho, né? Que é o Dr. João Manuel Silva Júnior, Tiago Abreu Cesário, Diogo Toledo, Daniele Dourado Magalhães, Marco Aurélio Cícero Pinto e Luiz Gustavo F. Vitória. Então são profissionais da mais alta categoria que escreveram para uma revista médica que dispensa comentário, que é a Revista Brasileira de Anestesiologia. Vou falar novamente a data, setembro a outubro de 2008, volume 58, número 5. Então você que é médico, você que é da Coli, procure baixar na internet esse trabalho aqui. Você vai ficar encantado com o que você vai ver. E faça bom uso, porque realmente é um trabalho sério e é um trabalho que mostra a grande realidade com respeito à questão das transfusões. Eu gostaria também de analisar aqui o que diz o Jornal Brasileiro de Pneumologia. Esse artigo aqui do Dr. Antônio Fabron Júnior, Larissa Barbosa Lopes e José Orlando Bordim, professores de medicina. Aqui vem falando sobre a lesão pulmonar aguda, TRALE. E aqui vem falando, entre outras coisas, o seguinte, olha, recentemente TRALE foi considerada a principal causa de morte associada à transfusão nos Estados Unidos e Reino Unido. É manifestada tipicamente por dispneia, hipoxemia, hipotensão, febre e edema pulmonar não cardiogênico, que ocorre durante ou dentro de 6 horas após completada a transfusão. E o artigo continua: TRALE, além de ser pouco diagnosticada, pode ser confundida com outras situações de insuficiência respiratória aguda. Um melhor conhecimento sobre TRALE pode ser crucial na prevenção e tratamento, note, dessa severa complicação transfusional. E concluindo, o artigo fala, né? Tem mais páginas, mas concluindo essa página aqui. Nos Estados Unidos e Reino Unido, a TRALE está entre as causas mais comuns de reações transfusionais, sendo considerada a maior causa de morbidade e mortalidade relacionada à transfusão nos últimos anos. Então, mostrando que as transfusões de sangue, elas realmente são muito perigosas. E eu tenho também aqui um outro artigo, aqui da Associação Paulista de Medicina, que vem falando de transfusão de sangue em pacientes graves. É tema de programa da AMIB. A AMIB é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então aqui tem 2 especialistas, o Dr. Ederlon Rezende e a doutora, deixa eu achar aqui o nome da doutora, Ederlon Rezende e a doutora Flávia Machado, professora adjunta da disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Então eles fizeram uma palestra, ou foi feita uma palestra, dia 6 de setembro de 2006. O tema da palestra foi Estratégias de Transfusão no Paciente Crítico. Foi moderada pelo Dr. Ederlon Rezende e ministrada pela especialista doutora Flávia Machado. Então, o que foi comentado aqui? Eu vou ler aqui. A anemia é problema comum nos pacientes de terapia intensiva, conta o Dr. Ederlon. Segundo ele, nos últimos anos percebeu-se por meio de estudos que as transfusões de sangue podem trazer prejuízo aos pacientes. Houve uma mudança de comportamento. Procuramos utilizar cada vez menos transfusão de hemoderivados, porque seu uso está associado a diversas complicações, como a disfunção orgânica e o aumento de risco de infecções e da ocorrência de recidivas em pacientes com câncer, entre outras.
E fala aqui que o enfoque da aula é a atenção aos potenciais malefícios da transfusão, face aos benefícios discutíveis que ela oferece. Então note, fala aqui dos potenciais malefícios da transfusão, face aos benefícios discutíveis que a transfusão oferece. Por isso que a doutora Flávia adianta aqui, ela confirma que na literatura mundial há tendência a diminuir o uso desse procedimento. Falando aqui também da anemia, apesar da anemia ser um problema nos pacientes graves, a correção com transfusão nem sempre é benéfica, podendo ter consequências piores do que a própria doença inicial, alerta o Dr. Ederlon. Aqui vem um detalhe interessante que depois eu vou entrar nele. A doutora Flávia explica ainda que a estocagem de hemácias também interfere negativamente na transfusão. Os médicos transfundem para melhorar a oferta de oxigênio, mas em muitos casos isto não acontece. É importante lembrar que a hemácia estocada no banco de sangue não é normal e nem sempre é a solução que os problemas que atingem os doentes graves paralelamente merecem muita atenção. O ideal é que os nossos doentes não tivessem riscos associados, mas uma vez que eles surgem, precisamos saber como lidar. Então, o que está sendo dito aqui? Que quando o sangue é colocado na bolsa, esse sangue ele sofre uma transformação. Então, aquele benefício que se espera, que é que esse sangue transfundido leve oxigênio ao paciente, isso não acontece. E por que não acontece? É muito simples. Todos sabem que as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles têm uma forma de disco, forma discoide, conforme falam alguns especialistas. E esse glóbulo vermelho, ele é anucleado, né? Lembra aquela bala soft, aquela bala que foi tirada do mercado, mas que os mais antigos se lembram muito bem, né? Ela lembra bem uma hemácia. E esse formato discoide do glóbulo vermelho é apropriado, porque faz com que ele contenha bastante hemoglobina. Só que tem um detalhe, na mesma quantidade que tem de hemoglobina dentro do glóbulo vermelho, tem uma outra substância, um composto químico chamado de fosfoglicerato, ou 2,3-DPG. Então, na mesma quantidade de hemoglobina, tem também o 2,3-DPG. E esse 2,3-DPG é o moderador da hemoglobina. Por quê? Porque a hemoglobina, ela tem afinidade com o oxigênio, então ela agarra o oxigênio. Então, o que acontece? Quando chega a macrocirculação, o sangue jorra, desce, né, muita quantidade. Mas quando chega na microcirculação, onde vai haver a troca de gases, onde vai ocorrer realmente a oxigenação dos tecidos, esse sangue ele entra em fila indiana. Por quê? Porque o tamanho do glóbulo vermelho é bem maior do que o tamanho, o diâmetro dos capilares. Então imagine, um glóbulo vermelho de 8 microns entra por um capilar de 5 microns. Então ele tem que se contorcer. E quando ele se contorce, ele faz uma inclinação, é aí que ele libera oxigênio, porque aí entra o 2,3-DPG. O 2,3-DPG, ele não tem afinidade com o oxigênio, então ele faz com que a hemoglobina libere oxigênio. Mas quando esse sangue é colocado na bolsa, os níveis de 2,3-DPG praticamente desaparecem, então fica só a hemoglobina. Aí ela agarra o oxigênio e não solta. Então o sangue circula, a pessoa fica mais corada, mas como não tem esse moderador, se você perdeu lá quando foi o sangue estocado, não tem o 2,3-DPG, a hemoglobina não libera oxigênio, então a pessoa fica corada, o sangue circula, ó, subiu o hematócrito, a hemoglobina, tudo mais. Ilustrando, é como se um caminhão carregado de gás atravessasse um bairro e as donas de casa estão todas ali esperando o gás. Só que o caminhão circula, mas não deixa o gás com as donas de casa, não libera. Então a pessoa fica mais corada, mas oxigenação zero. Sem contar que quando o glóbulo vermelho também ele é colocado na bolsa, ele perde um componente chamado dióxido nítrico, que é um gás natural que tem também
no glóbulo vermelho. Então o que acontece? Esse gás chamado óxido nítrico, ele é responsável pela dilatação dos capilares. Como não há essa dilatação, há uma dificuldade maior também, porque o glóbulo vermelho, que tem a forma de disco, ele passa a ter uma forma diferenciada, fica na forma de uma mamona, e aí ele se enrosca, ele não passa ele perde a permeabilidade, né, aquela flexibilidade que ele tem, e aí o que acontece? O problema de um infarto, de um derrame, né? Então quando você fala numa UTI que a pessoa morreu de insuficiência respiratória, falência múltipla dos órgãos, insuficiência renal aguda, infartes, derrames, essas coisas podem ser apenas sintomas. A causa pode ser exatamente aquele sangue que foi transfundido. Em 94, houve um congresso médico aqui no Rio de Janeiro, e veio um médico da Associação Internacional de Bioética, chamado Egonhausen. E ele ficou depois aqui no Brasil alguns dias, né, passeando. E eu me lembro que na época ele deu uma entrevista a uma rádio aqui da cidade. E quem entrevistou esse senhor, esse doutor, o Egonhausen, foi o Ringo. E o Ringo é como se fosse um filho para mim. E eu acompanhei o Ringo nessa entrevista, estive ali. E depois da entrevista, que ele deu ao Ringo e à rádio, que o Ringo era diretor, o Egonhausen ficou lá horas conversando conosco. E aí eu não me lembro se o que eu vou dizer aqui está na entrevista que ele deu à rádio, o Ringo deve ter ainda essa entrevista. Ou foi lá na conversa lá, que nós tivemos lá, né, nos bastidores. Ele comentou o seguinte, que quando o sangue da pessoa sai do corpo, se reinjetar esse sangue na pessoa 4 horas depois, ou até menos, o corpo já não aceita mais como sendo dele. Por isso que o Neil Jernes não aceitou transfusão de sangue, e ele conhecia muito bem, ele era imunologista e fisiologista. Por quê? Porque entra ali como um corpo estranho. Então essa questão de que transfusões de sangue é vida, é uma coisa discutível. Por exemplo, eu tenho aqui um artigo da revista Circulation, volume 116, página 2544, que fala que num estudo feito em 9.000 pacientes de cirurgia cardíaca no Reino Unido, entre 1996 e 2003, recebendo transfusões de hemácias, note, o risco de morrer aumentou 3 vezes no ano seguinte e quase 6 vezes dentro de 30 dias após a cirurgia, em comparação com aqueles que não receberam transfusões. E aí também, associado às transfusões, né, houve maior infecção, maior incidência de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, insuficiência renal, complicações geralmente associadas, notem, a uma falta de oxigênio nos tecidos. Mas espera um pouco, transfundiram sangue para levar oxigênio aos tecidos. E aí essas complicações, essas mortes, foi exatamente por falta de oxigenação aos tecidos. Por isso que eu falo, não é questão de ignorância, é uma questão de informação. Então as Testemunhas de Jeová procuram se informar, né? Somos pessoas simples, pessoas como outras aí, né? Não somos melhores do que ninguém, mas uma coisa é certa, as Testemunhas de Jeová procuram se informar. Por isso que muitas vezes entram em choque com pessoas que não pensam como nós. Ninguém é obrigado a pensar como nós, obviamente, né? Mas, senhor Pedro, se o sangue tem tantos pontos negativos, como o senhor apresentou aí, por que ele ainda é tão difundido e usado pelos médicos? Bem, nós sabemos que os médicos, eles sempre buscam o melhor para o paciente. Sabemos disso. A gente convive com a classe médica há muito tempo e o que a gente nota é a preocupação dos médicos em realmente ajudar o paciente. Percebe-se que os médicos vivem aquela realidade e querem o melhor para o paciente. Concordamos com isso. Mas o que acontece muitas vezes, eu vou contar aqui uma experiência que vai ilustrar muito bem por que muitos médicos confiam tanto na transfusão. Nesses 25 anos que eu estou na Coli,
Então, eu tenho feito muitas palestras em faculdades. Aqui na faculdade da cidade, muitas vezes vamos 2, 3, 4 vezes por ano. E recentemente, o ano passado, para ser mais claro, eu fui convidado, juntamente com outro irmão, o irmão João Carlos, que é o presidente da nossa comissão de ligação com os hospitais aqui em Sorocaba, para fazer uma palestra na faculdade. Só que foi interessante, as duas quartanistas que nos convidaram, elas quiseram fazer uma preliminar conosco para saber o que nós iríamos falar à tarde, lá na palestra. E aí, nos reunimos com elas de manhã, e aí uma delas perguntou: seu Pedro, o que o senhor vai expor hoje à tarde para a classe, com respeito ao tratamento médico sem sangue? Eu falei: olha, uma das coisas que eu vou falar ali, nessa palestra, é os efeitos colaterais que as transfusões trazem. Quando eu falei isso, eu falei: espera um pouco, efeitos colaterais? Eu estou no 4º ano de medicina, nunca escutei falar que o sangue tem efeito colateral? Nunca li uma linha falando disso, nunca ninguém falou para mim. Agora você vai falar para mim que o sangue tem efeito colateral? Cite um efeito colateral do sangue. A imunossupressão. Imagina uma pessoa com pneumonia, seja debilitado, criança ou idoso, ou uma pessoa mesmo jovem, mais debilitado, está com infecção no pulmão e toma uma transfusão de sangue. Ele pode ficar imunossuprimido e a infecção pode tomar conta. Quando eu falei isso, foi até interessante. Ela colocou a mão na cabeça, falou: ai, agora eu sei o que aconteceu, e abraçou a amiga dela. E nós ficamos olhando, né, sem perceber o que estava acontecendo, sem entender. Ela falou: seu Pedro, essa semana eu perdi um grande amigo em Belém do Pará, que era como se fosse meu irmão. Nós crescemos juntos, e esse rapaz com 20 anos faleceu essa semana, tanto que eu estou abaladíssima. E interessante o que o senhor falou aí, porque ele estava com pneumonia e tomou transfusão de sangue e veio a óbito. Será que foi isso que aconteceu com esse meu amigo? Falei: provavelmente. Então vejam, se uma médica, vamos chamar de médica já, 4º ano de medicina, diz que nunca ouviu falar que o sangue tinha efeito colateral, nunca leu nada a respeito. Até eu brinquei com ela, falei: filha, até sonrisal tem efeito colateral. Até a água, se você beber na refeição, você pode prejudicar a sua digestão tomando água. Agora, você acha que um produto como o sangue, um produto biológico, tirado de uma pessoa e transfundido na outra, não iria trazer efeito colateral? Claro que tem. Então a questão é o seguinte: talvez esteja faltando, pode ser que isso aí seja pontual, não seja a regra, mas talvez esteja faltando orientar os estudantes que estão fazendo medicina dos perigos das transfusões de sangue. Porque eu percebi nessa menina, não que ela estava falando aquilo porque ela acha que tem que ser desse jeito, é por falta de informação mesmo. Entendeu? Então essa é a questão. Muita gente acha que o sangue, se não fizer bem, mal também não faz. É como uma vez um médico comentou, eu me sinto bem transfundindo o sangue do meu paciente. Aí eu brinquei com ele, falei: bom, o senhor tem que perguntar se o seu paciente se sente bem, não é o senhor que tem que se sentir bem. Então, infelizmente, alguns médicos, na maior boa vontade, com muito carinho, com muito amor para o seu paciente, acham que estão fazendo bem, Como o meu amigo falou, olha, o médico de tanta vontade de salvar minha neta que até sangue ele transfundiu na minha neta. Percebeu? Então, essa é uma colocação que, se algum estudante de medicina assistir esse vídeo aí, procure se informar mais sobre essa questão do sangue, porque é complicado, Agora, como tratar então uma pessoa que sofreu um grave acidente, como exemplo numa rodovia? Essa é a pergunta que mais sai quando fazemos palestra para residentes e para aqueles que estão no 4º, 5º ano de medicina. O que fazer num acidente? Bem, a pergunta é: quantas bolsas de sangue o resgate leva, ou o SAMU leva, quando tem alguém
acidentado, politraumatizado numa rodovia? Nenhuma. O que os paramédicos fazem lá, as pessoas que vão lá cuidar do acidentado? Eles fazem uma hemostasia meticulosa e repõem o volume para manter o débito cardíaco. E aí trazem o paciente para o hospital. Então, se o paciente está com uma hemostasia bem feita, não está sangrando mais, e está hemodiluído, dá sequência nesse tratamento. O que não pode é fazer com que todo aquele trabalho que o paramédico teve que fazer lá na estrada, agora tirar tudo e vamos transfundir, porque vai perpetuar a hemorragia. Tem que se lembrar que o sangue transfundido, ele entra com anticoagulante. E a pessoa precisa de agentes hemostáticos que parem a hemorragia, não de algo que perpetue a hemorragia. Então, o que ocorre com muita frequência, e isso aí muitas vezes conversando com pessoas que trabalham assim em socorros de estrada, é que eles fazem um trabalho meticuloso, quando chega lá o residente, lá o médico, tira tudo o que eles fizeram e aplica um sangue na pessoa. Entendeu? Eu tenho um vídeo em casa que mostra que, isso dito por especialistas, professor de hematologia, que uma hemoglobina de 8, desde que a pessoa esteja hemodiluída, ela leva mais oxigênio aos tecidos do que uma hemoglobina de 14, 15. Por quê? Porque o sangue diluído ele se torna mais fino, então ele percorre mais rápido. Visto que não tem a deformação das hemácias, está com o seu 2,3-DPG ali intacto, porque não é sangue armazenado, então a perfusão nos tecidos é muito maior. Percebeu? Então a questão é o seguinte: repor volume para manter o débito cardíaco e evitar as transfusões. E esquecendo, algum tempo atrás, conversando com o diretor de um grande hospital, ele inclusive é ortopedista, ele falou que para todo trauma dá para corrigir sem transfusões de sangue. O único trauma que não tem como corrigir sem transfusões de sangue é o trauma feito a bala. Aqueles que a pessoa é baleada, ou quando a pessoa está numa guerra e uma bomba explode. Interessante, uns dias depois, na internet, apareceu o vídeo do governo americano que adotou o tratamento médico sem sangue para os soldados na guerra, inclusive na guerra do Iraque. Isso está na internet. Quem não assistiu ainda pode acessar lá. O exército americano, o governo americano, adotou o tratamento médico sem o uso de sangue para os soldados feridos a bala, para os traumatizados com bombas e assim por diante. Agora, senhor Pedro, existe algum site que esses profissionais de medicina possam acessar para se inteirar de informações sobre tratamento médico sem o uso de transfusões de sangue? Tem, vou citar dois aqui, tem muitos, mas vou citar dois. jw.org. Acessem esse site, talvez seja o site mais acessado no planeta Terra. É impressionante o que se acessa esse site no mundo todo. Ali tem uma parte que é para profissionais de saúde, para médicos, mas qualquer um pode acessar. Vocês vão ver quanta novidade que tem lá de tratamento médico sem sangue. E um outro que eu também gosto muito é o Bloodless. Embora o nome seja em inglês, vocês vão ver muitas informações ali em português. Então são dois sites fantásticos com respeito a tratamento médico sem sangue. Vocês vão ver ali coisas que, se você não está familiarizado com a questão do tratamento médico sem sangue, você vai ficar impressionado o quanto esse tratamento está avançado no mundo todo. Obrigado, senhor Pedro, pelas informações. Suas considerações finais agora. Bem, eu que agradeço, a oportunidade que você me concedeu de estar falando aqui no seu canal, Quero dizer que as testemunhas de Jeová não impõem nada a ninguém, não impomos, apenas expomos, As pessoas às vezes tentam impor certas coisas em nós. E, obviamente, temos as informações, então não aceitamos em função de sermos pessoas bem informadas, Não somos melhores que ninguém, somos pessoas como outras qualquer, temos nossos problemas, nossas dificuldades, como todo mundo tem, mas somos pessoas que procuramos estar sempre em contato com a sociedade,
ajudando em tudo aquilo que pudermos, né? As Testemunhas de Jeová são conhecidas como um povo hospitaleiro, um povo que não participa de guerras, não se envolve em política, um povo que procura ajudar quando há catástrofes, né? Embora isso nem sempre seja divulgado, porque tem aquele princípio de que o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, mas quando há catástrofes aí, as Testemunhas de Jeová estão sempre ali, são sempre as primeiras, por assim dizer, a chegar lá para ajudar. Então, olha, foi um prazer muito grande conversar com você, né? Poder expor o que nós pensamos, né? Lembrando aqui das palavras que Paulo falou lá para os líderes comunitários romanos, né? Em Atos 28, 22, se não me falha a memória, né? Eles queriam ouvir de Paulo, o que Paulo pensava, né? Porque muita gente nos conhece pela ótica de outros, né? Sabe que a pessoa fala, né? Criticam, mas quando quiser saber das Testemunhas de Jeová, converse com uma Testemunha de Jeová. Aí você vai realmente saber no que nós acreditamos e o que nós realmente pensamos. Então eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela